bem, vamos então ao meionews.com, o portal nacional do Grupo Meio, que traz em destaque, nesse momento, o empate triplo na eleição em São Paulo. É o resultado da pesquisa Quaest. Vamos ao meionews.com. O candidato Ricardo Nunes chega a 24 pontos percentuais. Pablo Marçal, 23%. E Guilherme Boulos, 21%. É o que diz a nova pesquisa Quaest, divulgada hoje. Os números em detalhes você confere em meionews.com. E temos em cartela, veja como está a disputa. É inédito essa altura do campeonato, 3 nomes em empate técnico em São Paulo, Alessio. Do MDB, 24%, um acréscimo de 5 pontos. Pablo Marçal, do PRTB, 23%, um aumento de 4 pontos. Guilherme Boulos, do PSOL, 21%, queda de 1 ponto. José Luiz da Atena, do PSDB, 8%, uma queda de 4 pontos. Tabata Amaral, do PSB, 8%. Marina Helena, do Novo, 2%, queda de 1%. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, 1%. João Pimenta, do PCO, Ricardo Senese, do Unidade Popular e Altino Prazeres, do PSTU, 0%. Indecisos são 5%, uma queda de 3 pontos. Brancos, nulos ou não votariam, 8%, um aumento de 1 ponto percentual. Pesquisa Quaest com 1.200 entrevistas de 8 a 10 de setembro. Pesquisa fresquinha, concluída ontem. Margem de erro de 3 pontos percentuais. Nível de confiança de 95% e está registrado em SP 09089/2024. Esses são os números para a gente repercutir com o nosso timaço, começando com José Osmando. Boa noite, Osmando. Boa noite, Ananias. Esse quadro em São Paulo vai ficar assim até o final. Acho que há uma movimentação aí de 10, 12 pontos que vão para um lado e vão para outro, que são eleitores, sobretudo das classes mais pobres e das mulheres. As mulheres em São Paulo têm um poder de decisão muito forte nas eleições e esse quadro vai permanecer dessa forma. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa pesquisa Quaest em relação a essa subida do Ricardo Nunes, comparada com a pesquisa, a outra pesquisa que foi divulgada ontem, em que ele é o terceiro. Então, vamos ver o que é que ocorrerá dentro desses 10 dias. Acho que os debates têm tido pouca influência, vai ser a rua, o caça-voto, mão a mão, ombro no ombro, que vai definir, no final, quem vai para o segundo turno. Eu continuo achando que o Guilherme Boulos cresce com a força da Marta e do Lula na campanha e de outras lideranças históricas do PT no estado, das esquerdas em São Paulo, porque Lula, inclusive, ganhou a eleição na capital em 2022 e acho que é mais provável que o Pablo Marçal vá do que o Ricardo Nunes. Aí, João, a gente tem neste momento em São Paulo esta fotografia da Quaest. O Osmando citou a pesquisa Atlas no dia de ontem. Amanhã tem pesquisa Datafolha, ou seja, vários institutos com as suas metodologias buscando medir o termômetro em São Paulo. E aí, João, o que a gente tem em relação ao levantamento anterior? O início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Uma participação mais efetiva do governador Tarcísio de Freitas na campanha de Ricardo Nunes. Pablo Marçal seguindo nas suas lacrações em rede social. E Guilherme Boulos buscando reforçar, como destacou o Osmando, a sua vice, Marta Suplicy, e em eventos, inclusive, com a própria presença do presidente Lula. Sua avaliação desses números da pesquisa Quaest. Boa noite. Boa noite, Ananias. Boa noite todos os telespectadores da TV Meio, Alessio aqui no estúdio, e França, que está chegando aí, já está descendo da redação. Olha, eu acho que lá o Boulos vai precisar de um reforço maior, de uma atenção maior do presidente Lula. Todos sabem que o presidente Lula praticamente retirou o PT da disputa, apoiou o Boulos por uma questão de fidelidade, sempre o Boulos esteve o apoiando e ele manteve um papel de fidelidade com o Boulos. Mas eu acho que o presidente tem que estar mais presente lá.
você vê que nesse final de semana o Ricardo Nunes teve o apoio, teve lá as manifestações, inclusive, do Bolsonaro criticando o Pablo Marçal, né? Que, na verdade, não funcionou muito, porque o Marçal é um eleitorado, assim, indefinível, indescritível. Quem é que vota no Marçal? Quem vota no Marçal é quem está na onda. Quem não sabe de nada, quem não está prestando atenção, quem não conhece a figura, um meliante, quanto mais. Então, quem não vota no Marçal são essas pessoas. Mas você não pode desprezar essas pessoas, porque essas pessoas são o eleitorado. O eleitorado é isso aí. O eleitorado é um mundo diverso, que não concorda comigo, não concorda com o Zé, não concorda com ninguém, mas que tem a sua expressão nas urnas, e ninguém pode evitar isso. E isso é da democracia. Você pode contestar o resultado, pode ser contra aquela pessoa, mas é o resultado das urnas. Eu acho que o Boulos tem todo para passar para o segundo turno, mas tem que haver uma maior articulação do Partido dos Trabalhadores, de Lula principalmente lá, de marcar mais presença. Sim. Não adianta o presidente dizer que apoia sem marcar presença, sem gravar vídeo, sem participar de atos, tá entendendo? Sim. Porque o presidente é o maior cabo eleitoral dele lá. Olha aí, lembrando, Alessio, que a gente tem aí Nunes, Boulos, dois nomes do mesmo espectro político, dois nomes da direita. Aí você imagina, direita e direita em uma disputa direta, algo também inédito nessa eleição. Boa noite. Boa noite, Ananias, boa noite, João, boa noite ao seu Zé Osmando e também a toda a audiência do Ciência Política. Eu concordo tanto com a fala do seu Zé Osmando como também do João, quando eu vejo muito essa pesquisa com um olhar de certa dúvida, até porque a gente tem um eleitorado bem parecido de Ricardo Nunes e Pablo Marçal e um voto polarizado também quando você traz aí para o recorte de Lula, né, das pessoas que votaram em Lula em 2022, para quem está indo esse voto agora nessa eleição. Tem voto de Lula indo para Boulos, indo para Nunes, indo para Marçal. E aí, quando a gente tem aquele chamado voto útil, principalmente nos últimos dias, essa configuração ela pode mudar bastante, até porque Boulos é quem representa, de certa forma, a esquerda em São Paulo, quem representa o nome de Lula, até porque tem esse apoio do PT, tem esse apoio de Lula. É importante lembrar que o PT fez uma doação milionária para a campanha de Boulos, maior até mesmo do que a do PSOL, partido do próprio candidato. Então, eu acho que essa análise feita nesse momento pela pesquisa Quest, ela pode mudar assim nos próximos dias. É bem verdade também o que o João disse, eu vi um evento ou outro em que Lula participou com Boulos em São Paulo, mas essa presença massiva na maior cidade, na eleição que talvez dite aí a eleição de 2026, ainda não está acontecendo. Então, Lula pode chegar de fato com mais peso nesses últimos dias, até porque parece que vai ser preciso. Boulos pode voltar a crescer, mas o cenário de momento é esse, como a gente já vem acompanhando há alguns dias. Um empate entre os três candidatos e quem daqui para frente fizer mais campanha, tiver mais movimento de rua, quem tiver a melhor estratégia, deve sim chegar no segundo turno. Então,